Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e as bênçãos de Allah sejam com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros e seguidores até o dia do juízo final. Amém. Bom, irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão Sagrado: e recorda-te de quando Deus disse: ó Jesus, filho de Maria, foste tu quem disseste aos homens: tomai a mim e a minha mãe por duas divindades em vez de Deus? Respondeu: glorificado sejas, é inconcebível que eu tenha dito que por direito não me corresponde. Se tivesse dito, tê-los-ia sabido, porque tu conheces a natureza da minha mente, ao passo que ignoro o que encerra a tua. Somente tu és o conhecedor do incognoscível. Não lhes disse senão o que me ordenaste: adorai a Deus, meu Senhor e vós. Enquanto permaneci entre eles, fui testemunha contra eles. E quando quiseste encerrar os meus dias na terra, foste tu seu único observador, porque és testemunha de tudo. Se tu os castigas, é porque são teus servos, e se os perdoas, é porque tu és o poderoso, o prudentíssimo. E disse Allah subhanahu wa ta'ala também no Alcorão: ó adeptos do livro, seriam cristãos e judeus, por que negais os versículos de Deus conhecendo-os? Ó adeptos do livro, por que disfarçais a verdade com a falsidade e ocultais a verdade com pleno conhecimento? E disse também Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão: os judeus dizem: Esdras é filho de Deus. Os cristãos dizem: o Messias é filho de Deus. Tais são as palavras de suas bocas. Repetem com isso as de seus antepassados incrédulos. Que Deus os combata. Como se desviam. Tomaram por senhores seus rabinos e seus monges em vez de Deus, assim como fizeram com o Messias, filho de Maria, quando não lhes foi ordenado adorar senão a um Deus, senão a um só Deus. Não há mais divindade além dele, glorificado seja pelos parceiros que lhe atribuem. Bom, irmãos, se nós olharmos um pouco e analisarmos a história do cristianismo, nós veremos como a doutrina original de Jesus, alayhi salam, foi modificada até sair do monoteísmo puro ensinado por Jesus, até chegar na idolatria da doutrina cristã atual. Nós sabemos que a doutrina pregada por Jesus, pelo profeta Jesus, alayhi salam, assim como pelos demais profetas anteriores a ele, foi a do monoteísmo puro. Tal foi o ensinamento que os apóstolos de Jesus, os seguidores de Jesus, aprenderam dele e aplicaram em suas vidas. Ocorre que, infelizmente, após a ascensão de Jesus, depois que Jesus foi elevado aos céus por Allah subhanahu wa ta'ala, houve alteração da doutrina de Jesus e a modificação total de seus conceitos. E é comprovado que a doutrina ensinada por Jesus, alayhi salam, continuou sendo aplicada pelos apóstolos e pelos seus seguidores, que jamais admitiram associar algo ou alguém junto a Allah, e consideravam Jesus como um profeta e mensageiro de Allah. Então, como começou a modificação ou deturpação dessa doutrina? Como do monoteísmo puro ensinado por Jesus foi parar na idolatria? Essa história, se nós fôssemos analisar a fundo, nós precisaríamos de várias aulas. Mas, em suma, essa história começa com um homem chamado Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Este homem era um judeu que era um verdadeiro inimigo de Jesus e de seus seguidores. É relatado, inclusive, nos evangelhos, que ele não perdia nenhuma oportunidade de Jesus e seus seguidores. Ocorre que um tempo depois da ascensão de Jesus, Paulo se converteu com a alegação de que Jesus havia aparecido diante dele. Então Paulo procurou se unir junto com os apóstolos, junto com aqueles que seguiam Jesus. No primeiro momento, os apóstolos imediatamente suspeitaram e consideravam Paulo como um espião, mas logo acabaram aceitando ele no meio dos apóstolos. Ocorre que Paulo jamais quis recorrer aos ensinamentos dados por Jesus. Jamais quis aprender o ensinamento de Jesus dado aos seus apóstolos. E o que ele começou a alegar? Começou a alegar que Jesus havia lhe feito novas revelações. Ou seja, que ele não precisava do ensinamento de Jesus. Ele tinha um ensinamento próprio que Jesus, depois de ter sido elevado por Allah subhanahu wa ta'ala, havia feito novas revelações somente a Paulo. Essa foi a alegação dele. Allah subhanahu wa ta'ala no Coran
diz a respeito disso quando fala: e também há aqueles que com suas línguas deturpam os versículos do livro, para que penseis que ao livro pertencem, quando isso não é verdade. E dizem: estes versículos emanam de Deus, quando não emanam de Deus. Dizem mentiras a respeito de Deus conscientemente. Então, quando os apóstolos desejaram expandir os ensinamentos de Jesus, quiseram passar adiante o ensinamento, eles resolveram ir até a Grécia, divulgar o Tawhid. A mensagem que eles tinham em mãos era o Tawhid, o monoteísmo puro, a adoração a Allah como o único Senhor digno de adoração. Então, foram até a Grécia, já que este povo era conhecido por sua ampla idolatria e pela adoração a deuses que tomavam forma humana e que aparecia diante deles. E esses deuses casavam-se, tinham filhos, eram humanos e ao mesmo tempo espirituais, brigavam entre si, guerreavam entre si, tinham filhos, tinha o pai e tinha os espíritos. Essa era a crença deles. Havia diversas idolatrias dentro da crença do povo da Grécia. Ocorre que Paulo foi junto com esses apóstolos. Paulo foi junto com esses apóstolos. E ele era um dos únicos que falava a língua grega. Então, a princípio, para uma sociedade tão idólatra, era difícil, de uma hora para outra, estabelecer o Tawhid. Era difícil estabelecer o monoteísmo puro. E aqui começou o trabalho de Paulo na alteração da mensagem e na doutrina ensinada por Jesus. E começou a adaptar as crenças pagãs para conseguir vários seguidores. Então Paulo começou a adaptar com a alegação de que ele tinha revelações novas de Jesus. Passou a adaptar a crença de Jesus às crenças pagãs e aos rituais pagãos. Então a primeira coisa que Paulo fez para se adequar à comunidade idólatra da Grécia, a primeira coisa que ele fez foi afirmar que Jesus era filho de Deus. Primeira coisa que ele fez, Jesus era filho de Deus. E pouco a pouco, nós sabemos que se estabeleceu a doutrina conhecida como Trindade, onde o Pai seria Deus, o Filho seria Jesus e o Espírito Santo seria o anjo Gabriel, como três divindades dentro de uma única divindade. Ou seja, dessa forma Paulo adaptou os ensinamentos de Jesus à filosofia grega. Adaptou para conseguir vários seguidores. Então, dessa forma, com essa idolatria, era muito mais fácil que o povo da Grécia aceitasse a doutrina do que ensinando o Tawhid. E foi isso que Paulo fez. Deturpou todo o sentimento, todo o sentido da mensagem de Jesus e alegou a Trindade. Sem dúvida que os apóstolos e companheiros de Jesus imediatamente se revoltaram contra essa decisão dele e jamais apoiaram tal decisão. E seguiam firmes com o Tawhid. Seguiam firmes com o monoteísmo puro. O problema foi que, devido a essa alteração de Paulo, os seguidores de Paulo passaram a aumentar, até construírem a sua própria igreja, que mais tarde veio a ser conhecida como a Igreja Católica Romana. E conseguiram não só formar uma igreja, como o apoio do imperador de Roma, que era Constantino, que era um pagão, ou seja, não era cristão, ele era pagão, e mesmo não adotando a crença de Paulo, apoiou Paulo e a sua igreja, e aqueles seguidores de Paulo e sua igreja, como forma de satisfazer os seus próprios interesses. Então, a verdade é que os verdadeiros seguidores de Jesus eram completamente unitários. Acreditavam que Deus era o único, sem parceiros, e que Jesus era o mensageiro de Deus. Essa era a mensagem de Jesus, e essa era a mensagem na qual os apóstolos, os primeiros seguidores de Jesus, criam. Que Jesus era um ser humano sem natureza divina. Era simplesmente um mensageiro de Deus. E Allah subhanahu no Corão: é inadmissível que um homem, a quem Deus concedeu o livro, a sabedoria e a profecia, diga aos humanos: sede meus servos, em vez de serdes de Deus. Outro sim, o que diz é: sede servos do Senhor, uma vez que sois aqueles que estudam o livro, estudam e ensinam o livro. Tampouco é admissível que ele vos ordene tomar os anjos e os profetas por senhores,
Poderia ele induzir-vos à incredulidade depois de vocês se tornado muçulmanos? Então, a partir dessa deturpação do ensinamento de Jesus, e a partir disso, surgiram vários conflitos, muitos debates. E entre aqueles que afirmavam a unicidade de Allah e aqueles que afirmavam a Trindade. Então, houve muito debate, muito conflito e muito sangue foi derramado. E muitos dos que afirmavam Tawhid, muitos dos que afirmavam Monoteísmo foram assassinados. Um grande grupo desses unitaristas, que seriam os Muwahidin, aqueles que ficaram firmes no Tawhid, estavam instalados no norte da África. E eles continuaram firmes no Tawhid até que quando o Islã chegou até eles, imediatamente abraçaram o Islã. Imediatamente abraçaram o Islã porque era a mesma doutrina que Jesus havia ensinado. Era a mesma doutrina que Jesus havia ensinado. Monoteísmo puro. E Allah subhanahu wa ta'ala nos fala sobre isso no Alcorão. Allah subhanahu wa ta'ala diz: e ao escutarem o que foi revelado ao mensageiro, tu vês lágrimas a lhes brotarem nos olhos. Reconhecem naquilo a verdade, dizendo: ó Senhor nosso, cremos, escreve-nos entre os testemunhadores. E por que não haveríamos de crer em Deus e em tudo quanto nos chegou da verdade? E como não haveríamos de que nosso Senhor nos contasse entre os virtuosos? Pelo que disseram, Deus nos recompensará com jardins abaixo dos quais correm os rios, onde morarão eternamente. Isso será a recompensa dos benfeitores. Então, essa divergência, esse conflito continua até que no ano 325 depois de Cristo, no ano 325, ocorreu o chamado Concílio de Nicéia. Concílio de Nicéia. E esse concílio foi organizado pelo imperador pagão, ou seja, não era cristão, ele era pagão, Constantino, e ele convocou sábios de ambas as crenças, ou seja, daqueles que acreditavam que Deus era único e daqueles que acreditavam na Trindade, convocou sábios de ambas as crenças como meio de unificar num só cristianismo. Mas ao fim, terminou que os unitaristas, aqueles que acreditavam no Tawhid, jamais aceitaram a ideia da Trindade. E também outros conceitos pagãos que eram afirmados pela Igreja de Paulo. E acabou que no final, Constantino, que nem sequer era cristão, estabeleceu como doutrina oficial do cristianismo a teoria da Trindade. Estabeleceu como doutrina oficial do cristianismo a teoria da Trindade e como evangelhos oficiais aqueles que a Igreja de Paulo. E o que fizeram depois disso? Queimaram todas as demais escrituras. Muitas delas escritas por seguidores diretos de Jesus, como é o caso de Barnabé, que era um seguidor direto de Jesus. E todas essas escrituras afirmavam a unicidade divina. E todas essas escrituras foram queimadas. A partir dessa data, quem fosse pego com um dos evangelhos proibidos era condenado à morte. Então muitos dos que seguiram afirmando o Tawhid, seguiram afirmando o monoteísmo, foram cruelmente assassinados. Um fato curioso só para a gente encerrar essa história é que esse imperador pagão Constantino, apesar de ele estabelecer a Trindade como doutrina oficial, ele terminou sua vida, acabou morrendo como unitário, crendo na unicidade de Deus e rejeitando a Trindade. Ou seja, inclusive o imperador que estabeleceu a Trindade como doutrina oficial, morreu como unitário, morreu como crendo que Allah é único, que Deus é único e rejeitando a Trindade. Então, subhanallah. E assim, então, esse é um resumo de como se fixou a idolatria em nome de Jesus. Tomando como exemplo para os seus ensinamentos não Jesus, mas a idolatria e o paganismo grego e seus rituais. Então esses que hoje idolatram Jesus, esses que hoje alegam seguir o ensinamento de Jesus, em verdade não seguem o ensinamento de Jesus, mas sim a idolatria e o paganismo grego e todos os seus rituais. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão: são blasfemos aqueles que dizem Deus é o Messias, filho de Maria, ainda quando mesmo o Messias disse: ó israelitas, adorai a Deus que é meu Senhor e vosso. A quem atribuir parceiros a Deus, ser-lhe-á vedada a entrada no paraíso, e a sua morada será o fogo infernal. Os iníquos jamais terão socorredores. São blasfemos aqueles que dizem Deus é um da Trindade, portanto não existe divindade alguma além do Deus único.
Se não desistirem de tudo quanto afirmam, um doloroso castigo açoitará os incrédulos dentre eles. Por que não se voltam para Deus e imploram o seu perdão, uma vez que Ele é indulgente, misericordiosíssimo? Então, como nós vimos, grande parte da crença cristã hoje e grande parte dos rituais nada tem a ver com Jesus. E sim, com todos os rituais do paganismo grego e da filosofia grega e todos os rituais que eles seguiam. E dentre esses rituais pagãos, adicionados ao cristianismo, está o chamado Natal. Subhanallah, o Natal, em verdade, nada tem a ver com Jesus e nada tem a ver com o cristianismo. O Natal, que é considerado hoje pelos cristãos como uma festa religiosa, o nascimento de Jesus, em verdade nada tem a ver com Jesus. Será que o Natal é um ensinamento de Jesus? Será que algum dos primeiros seguidores de Jesus comemorou no dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus? A verdade é que o Natal, tanto a sua comemoração como a sua data, assim como todos os rituais que seguem, não só o Natal, não só a data, mas todos os rituais que seguem, tais como a árvore de Natal, os enfeites, os presentes, o Papai Noel, todos esses rituais que seguem, não são nada mais, nada menos do que imitação pura dos rituais dos pagãos idólatras. E é relatado em diversas fontes cristãs, inclusive na Enciclopédia Britânica, se vocês pesquisarem, é fornecido esses detalhes que a gente vai falar agora. A verdade é que no dia 25 de dezembro era comemorado pelos pagãos o nascimento do Deus Sol, sendo um dia de veneração a esse ídolo. Os pagãos adoravam nesse dia o Deus Sol, no dia 25 de dezembro. Nesse dia eles comemoravam, faziam festas e enfeitavam suas casas com luzes. Inclusive as velas, que hoje é um símbolo tradicional do Natal, é uma velha tradição pagã, porque eles acendiam as velas quando escurecia a noite para reanimar ao Deus Sol, quando esse se extinguia. Quando o Sol, se punha o Sol, eles acendiam as velas como para reanimar ao Deus Sol, como veneração a Deus, ao Deus deles que era o Sol. E é relatado que os pagãos se utilizavam de árvores como forma de idolatria, ritual hoje imitado pelos cristãos. Então, o dia 25 de dezembro foi adotado no Concílio de Nicéia, no ano 325 d.C. Foi adotado para que a data coincidisse com a festividade romana dedicada ao nascimento do Sol invencível, que seria o Deus deles. Eles comemoravam nesse dia o nascimento do Deus Sol. E no mundo romano era uma festividade no dia 25 de dezembro também, chamado Saturnália, no qual eles faziam festa em honra ao Urano. E era comemorado no dia 25 de dezembro, que era um período de alegria e troca de presentes. E também no dia 25 de dezembro era tido como o nascimento do deus persa Mitra, o sol da virtude. É um deus adorado pelos persas e também comemoravam no dia 25 de dezembro. Então, através disso, nós vemos que, em verdade, o Natal nada tem a ver com Jesus, ou até mesmo com o cristianismo. E se nós fôssemos analisar, inclusive, o Evangelho, nós veremos que não existe nenhuma fonte digna que se diga que Jesus tivesse nascido no dia 25 de dezembro. Inclusive, devido a alguns cristãos, analisando os próprios evangelhos, dizem que a data provável seria em setembro, jamais em dezembro. Ou seja, essa festa, essa festividade, essa comemoração em nada tem a ver com Jesus, ou até mesmo com o cristianismo. E o que estão a fazer hoje não é nada mais, nada menos do que imitar a conduta daqueles que descreram anteriormente. Imitar a conduta daqueles que renegaram a Allah antes deles, daqueles que adoravam seus ídolos. Allah subhanahu wa ta'ala ensina no Corão: repetem com isso a de seus antepassados incrédulos. Repetem os mesmos,
dos seus antepassados incrédulos. Inclusive a questão da cruz foi imitada dos rituais dos adoradores do Deus Sol, porque o emblema deles era chamada cruz de luz, e o mesmo foi adotado no cristianismo. E também o domingo, como dia sagrado, também foi copiado dos pagãos, porque os pagãos consideravam o domingo como o dia do sol. Então os cristãos adaptaram o domingo como seu dia sagrado. Allah subhanahu wa ta'ala diz-lhes, ó adeptos do livro, não exagereis em vossa religião, profanando a verdade, nem sigais o capricho daqueles que se extraviaram anteriormente, desviaram muitos outros e se desviaram da verdadeira senda. Então Allah subhanahu wa ta'ala, depois de toda essa deturpação da mensagem de Jesus, depois a mistura da verdadeira mensagem de Jesus com a idolatria, Allah subhanahu wa ta'ala, como misericórdia à humanidade, enviou o último mensageiro como orientação para a humanidade. E enviou com um livro que seria luz e guia para os fiéis. E para esclarecer as verdades ocultadas e trazer à tona a verdadeira mensagem com a qual Jesus veio para a humanidade. Allah subhanahu wa ta'ala disse, louvado seja Deus que revelou o livro ao seu servo, no qual não colocou contradição alguma. Fez-o reto para admoestar do seu castigo e alvissarar os fiéis que praticam o bem e que obterão uma boa recompensa, da qual desfrutarão eternamente, e para admoestar aqueles que dizem Deus teve um filho. A despeito de carecerem de conhecimento a tal respeito, mesmo tendo acontecido com seus antepassados. É uma blasfêmia o que proferem com suas bocas. Não dizem senão mentiras. É possível que te mortifiques de pena deles, por causa deles, se não crerem nessa mensagem. Allah subhanahu wa ta'ala nos revelou o livro da sabedoria e nos enviou um profeta que nos ensinou todo o caminho e a trilha para chegar à satisfação de Allah e até a sua recompensa. Nós, como muçulmanos, temos o orgulho de seguir a guia de Allah e de renegar toda incredulidade, toda idolatria e todos os atos que nos façam parecer aos atos deles. E nós temos o orgulho de seguir a guia do mensageiro de Allah, o qual foi enviado por ele para recomendar o bem e proibir o ilícito, prescrevendo-nos todo o bem e vedando todo o imundo, e nos aliviando dos nossos fardos e livrando-nos dos grilhões que nos deprimem. Então temos orgulho de seguir a verdade e de negar toda a falsidade. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão, Deus dá testemunho de que não há outra divindade além dele. Os anjos e os sábios o confirmam justiceiro. Não há mais divindades além dele, o poderoso, o prudentíssimo. Para Deus a religião é o Islã. E os adeptos do livro só discordaram por inveja depois que a verdade lhes foi revelada. Porém quem nega os versículos de Deus, saiba que Deus é destro em ajustar contas. E se eles discutirem contigo, ó Muhammad, dize-lhes, submeto-me a Deus, assim como aqueles que me seguem. Pergunta aos adeptos do livro, aos iletrados, tornai-vos-ei muçulmanos, se tornarem, encaminhar-se-ão. E se renegarem, sabei que a ti só compete a proclamação da mensagem. E Deus é observador dos seus servos. E Allah subhanahu wa ta'ala também disse no Alcorão, e quem quer que almeje infringir outra religião que não seja o Islã, aquela jamais será aceita e no outro mundo essa pessoa contar-se-á entre os desventurados. Ou seja, o Islã foi a religião revelada por profetas. O Islã foi a religião revelada por Jesus. Então, irmãos, como nós sabemos, se aproximam as datas das festas de falsidade e incredulidade, que é o Natal e o Ano Novo. Tais festas, tanto o Natal como o Ano Novo, não têm base nenhuma, nem em suas próprias crenças, nem inclusive dentro do cristianismo. São baseadas nos atos de idolatria e de adoração dos pagãos. Tanto o Natal como o Ano Novo. Portanto, irmãos, vamos temer a Allah subhanahu wa ta'ala tal como deve ser temido. Tais festas não têm base nenhuma em nossa religião. E é contrário à honra que Allah nos concedeu em sermos muçulmanos e seguirmos a verdade. É totalmente vedado a um muçulmano que crê em Allah e no dia do juízo participar dessas festas, tanto comemorando
festejando ou até mesmo cumprimentando ou felicitando os incrédulos por tais comemorações. E isso é por unanimidade entre os sábios. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: quem imita um povo pertence a eles. E o Sheikh Ibn Taymiyyah disse: imitando-os em seus festivais, insinua que você está contente com as falsas convicções deles e práticas, e lhes dá a esperança que eles podem ter a oportunidade para humilhar e enganar o fraco. Ibn al-Qayyim disse, sabe Ibn al-Qayyim? Disse: não é permissível para os muçulmanos assistirem aos festivais dos mushriquin, dos idólatras, de acordo com os consensos dos estudantes cujas palavras têm peso. Os fuqaha, que seguem as 4 escolas de pensamento, declararam isso claramente nos seus livros. Então, ele menciona um hadith onde Umar ibn Khattab disse: não entrem nas igrejas dos mushriquin, não entrem nas igrejas dos idólatras no dia do festival deles, porque a ira divina está descendo sobre eles. E Umar também disse: evitem os inimigos nos festivais deles. E disse também a Abdullah ibn Amir: quem se instala na terra dos não muçulmanos e celebra o ano novo e festival deles e os imita até que ele morre naquele estado, será juntado com eles no dia da ressurreição. Então, aqueles que vivem na terra dos não muçulmanos, como é o nosso caso, e celebram o ano novo e o festival deles e imita eles até que chegue a sua morte naquele estado, será juntado a eles no dia da ressurreição. Ou seja, será juntado aos cristãos no dia da ressurreição. Então, irmãos, cabe lembrar que inclusive comemorar o ano novo do calendário islâmico é imitação dos incrédulos. Até mesmo o ano novo do calendário islâmico. Porque não há nenhuma prova ou indicação de que o profeta tenha comemorado ou os sahaba tenham comemorado o ano novo. Nossas festividades, a festividade do muslim, são as 2 festividades que o profeta sallallahu alaihi wasallam estabeleceu, que é o Eid al-Fitr e o Eid al-Adha. São essas 2 festividades. Fora elas, não há nenhuma outra festividade. Então, vejam que além da proibição de comemorar tais datas como imitação aos incrédulos, é proibido, inclusive, felicitar os incrédulos por essas datas. Ou seja, é proibido para nós dizer Feliz Natal ou Feliz Ano Novo. Porque mesmo que a gente não concorde com as ações deles, é proibido para nós desejar Feliz Natal ou desejar Feliz Ano Novo. Ibn al-Qayyim disse: felicitar os kufar dos rituais que só pertencem a eles é haram por consenso, assim como dizendo felizes festas para você ou boas festas, e assim por diante. Isso diz Ibn al-Qayyim, isso é como felicitar alguém por se prostrar à cruz, ou até pior que isso. Então, nós felicitar alguém pelo Natal ou felicitar alguém pelo Ano Novo é como se nós estivéssemos felicitando alguém por se prostrar à luz. E é tão grande como isso, essas palavras de Ibn al-Qayyim, e é tão grande como o pecado de felicitar alguém por beber o vinho, ou assassinar uma pessoa, ou por ter relações sexuais ilícitas. E assim por diante. Desses que não têm nenhum respeito pela queda da religião deles, esse erro, não percebem o prejuízo das ações dele. Então, conclui as palavras de Ibn al-Qayyim dizendo: quem felicita uma pessoa pela desobediência dele, ou bid'a, ou kufur, se expõe à ira e raiva de Allah. Então, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: se renegais a fé, por certo que Allah é bastante a si mesmo prescindindo de vós, e não se agrada com a incredulidade de seus servos. Mas se agradecerdes, Ele se agradará de vós. Portanto, irmãos, como muçulmanos, orgulhosos da nossa religião e da guia de Allah, nós não comemoramos tais festividades, por não encontrar nenhuma ordem ou permissão de Allah ou dos seus mensageiros para tal ato. E nós temos orgulho de sermos diferentes dos atos dos incrédulos. Se eles se orgulham do seu desvio, nós temos muito mais direito de nos orgulharmos por seguirmos a guia verdadeira. Se tais festividades fossem prescritas realmente pelo profeta Jesus, alaihi salam, ou se representassem respeito com relação a ele, se tais festividades fossem prescritas realmente pelo profeta Jesus, ou representassem algum respeito com relação a ele, nós, como muçulmanos, seríamos os primeiros a comemorar. Porque nós temos mais direitos sobre Jesus do que eles. Uma vez o profeta sallallahu alaihi wasallam viu os judeus jejuando no dia de Ashura.
e perguntou a razão pelo qual eles jejuavam naquele dia. E eles disseram que nesse dia Allah havia salvado Moisés e o povo de Israel dos incrédulos. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse aos judeus: nós temos mais direitos sobre Moisés do que vós. Nós temos mais direitos sobre Moisés do que vós. E estabeleceu o jejum do dia de Ashura como voluntário para os muçulmanos. Mas a verdade é que Jesus, alaihi salam, jamais prescreveu tais festividades. E ao contrário do que pensam, estão desobedecendo as suas ordens e abandonando a guia de Jesus. Aqueles que comemoram o Natal e aqueles que comemoram o Ano Novo, em verdade, estão desobedecendo as ordens de Jesus e abandonando a guia de Jesus. Então, irmãos, saibam que esses fatos, todas essas comprovações que eu trouxe, estão todos em fontes cristãs. Inclusive, existe um cristão que escreveu um livro dizendo 10 razões para não comemorar o Natal. 10 razões para não comemorar o Natal. Então, todas essas questões foram tiradas, inclusive, de fontes cristãs. Essa festividade, um ato totalmente de idolatria e imitação dos pagãos. Então, irmãos, com respeito a esse profeta honrado por Allah, que é Jesus alaihi salam, como respeito a ele e como honra a ele, nós não comemoramos tais datas. Então não quer dizer, nós por não comemorarmos essas datas não significa desrespeito a Jesus. Pelo contrário, significa que nós respeitamos Jesus, porque ele não nos ensinou tais coisas. E basta-nos Allah e sua religião por guia. Allah subhanahu wa ta'ala disse: hoje aperfeiçoei a vossa religião, completei minha graça para convosco e agradei-me do Islã como religião para vós. Portanto, irmãos, vamos nos dedicar à obediência a Allah, ao temor a Ele e na busca do perdão dele. Vamos nos dedicar na busca do perdão de Allah com o istighfar, implorando perdão a Allah, e com a tauba, com arrependimento perante Allah dos nossos pecados, como forma de refúgio da ira e do castigo de Allah. Então, nesses dias no qual as pessoas comemoram tais atos de idolatria, nós devemos nos apegar ao istighfar, implorando perdão a Allah e nos arrependendo dos nossos pecados, como forma de refúgio da ira e do castigo de Allah. Porque Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: é inconcebível que Deus os castigue estando tu entre eles. Nem tampouco Deus os castigará enquanto puderem implorar por perdão. Então cabe a nós nos apegarmos ao istighfar, à tauba e à obediência a Allah subhanahu wa ta'ala e ao temor a Ele. E que Allah subhanahu wa ta'ala permita que nós sejamos daqueles que ouvem a exortação e que seguem a orientação, e nos refugiamos na satisfação de Allah contra a sua insatisfação e no seu perdão contra o seu castigo. Ó Allah, não nos condenes pelo que fazem os insensatos entre nós. Allahumma, originador dos céus e da terra, conhecedor do incognoscível e do cognoscível, tu dirimirás entre os teus servos as suas divergências. Glorificado e louvado seja Allah, testemunhamos que não há outra divindade além de ti, buscamos o teu perdão e nos arrependemos perante ti. E que a paz e bênçãos de Allah estejam com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e louvado seja Allah, Senhor do Universo.